21 anos aqui? Tem também. Opa! Boa. Eu tenho 21. 21 anos de fé. Quem tem menos que 21 anos? Eu, né? Boa. Eu vou perguntar quem tem mais para Irmãos, nós estamos completando 21 anos de graça e paz. Alguns de vocês aqui, com certeza estão aqui há 21 anos. Outros não, outros há menos tempo, outros há quase 21. Por aí vai. E no final de semana que vem a gente vai comemorar, vai celebrar, porque é motivo de comemoração, irmão, celebração. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos sustentou. No final de semana que vem, sábado e domingo, nós estaremos celebrando mais um ano, 21 anos, no sábado e no domingo às 19 horas. É imprescindível que você venha. Venha domingo, venha sábado, venha nos dois cultos. A gente vai receber pastores, as crianças vão cantar, vai ter apresentações especiais, músicas diferentes, então vai ser uma festa. Então marca aí na tua agenda, sábado e domingo, 19 horas, venha celebrar junto com a gente. Aqueles que não têm mais 21 anos, eu faço uma pergunta para você: o que você é? Como é que você estava quando você tinha 21 anos? Faz um exercício aí. Você estava fazendo? Como é que estava o teu nível de responsabilidade com 21 anos? Já estava com 2 crianças. Vixe, Jesus. Casando, olha que beleza. Estudando. 21 anos. Eu não sabia muito bem o que ia ser, não, irmãos. Os meus 21 anos. Isso aqui, mas nós estamos completando 21 anos. E o meu propósito para essa manhã, irmãos, é falar para vocês um pouquinho o que eu acho que é igreja. Falar para vocês um pouquinho, irmãos, por que há 21 anos, Pastor Silas, na minha visão, né? A Elise pode ter uma visão diferente, a Rosângela pode ter uma visão diferente, algumas pontuações que talvez elas possam fazer que eu não faça, mas por que há 21 anos nós resolvemos abrir uma porta e criar uma igreja chamada Graça e Paz? Por quê? Por que a gente não foi para uma igreja que já estava pronta? Por que a gente não ficou onde a gente estava? E qual é o motivo de a gente estar aqui 21 anos depois, irmãos? Sustentados por Deus, irmãos. Eu não tenho dúvida sobre isso, porque há 21 anos, todo mês, a gente pode ver a graça de Deus quando a gente paga as contas, quando a Rosângela paga as contas e tudo mais. E nós temos essa porta aberta para a glória dele, porque Ele quer. E se um dia, irmãos, a porta fechar, é também porque Ele quer. Porque tudo é por Ele e para Ele, são todas as coisas. E o que nós entendemos como igreja, o que a Graça e Paz entende como igreja, irmãos, eu quero compartilhar com vocês em alguns minutos. Em Mateus 16, 18, Jesus está falando para os seus discípulos ali, isso é muito marcante com Pedro. Ele está dizendo: edificarei a minha igreja. E a igreja, irmãos, a igreja é esse povo de Deus. A gente gosta até de falar, já cantou e canta, que a igreja é um povo escolhido de Deus. Em Efésios capítulo 2, 19 e 22, diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, desconhecidos, mas vocês são concidadãos dos santos e membros, irmãos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, como a pedra principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce, tornando-se o santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, a igreja é essa casa de Deus, mas não é só a casa de Deus, é onde Deus está, porque Ele está aqui, onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele estará, e Deus está aqui hoje. Mas também é um lugar onde nós reunimos
Nós que estamos aqui somos essa família, a família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja é de Deus, e Ele faz o que quer com essa igreja, com essa casa, com essa família. E nós podemos dizer, 20 anos depois, lá como o profeta disse, 1 Samuel 7:12, até aqui nos ajudou o Senhor. E se a igreja é dele, irmãos, aqui é um ambiente que o pai se sente em casa. E para o pai se sentir em casa, irmãos, além de um clima, um universo de adoração, de música, o que for, irmãos, para que o pai se sinta em casa, nós precisamos ser reflexos dele. E nós somos reflexos deles quando nós fazemos aquilo que ele deseja que a gente faça. Nessa busca diária de sermos um pouco mais parecidos com ele, irmãos. Pecadores. Nós tomávamos um café hoje cedo com alguns irmãos que nós podemos considerar que são novos membros, as pessoas que estão retornando, e nós ouvíamos um pouco quantas coisas, irmãos, do nosso passado nós vivemos e falamos, quantas expectativas nós tínhamos na igreja, com os pastores, com os líderes, com uma imagem de perfeição, irmãos. Mas eu gosto de lembrar de um livro que eu comprei e não consegui ler 2 páginas porque era muito ruim, irmãos. Mas o título do livro era maravilhoso, porque ele dizia assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa é a frase que deveria estar ali na porta, irmãos. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se tem alguém que é perfeito, não venha. Não entre, porque nós estamos aqui, irmãos, pecadores, para receber de Deus, irmãos, de novo, para que nós possamos ser, de alguma maneira, moldados, ajustados, e que a gente possa a cada dia tentar acertar, e mais uma vez, porque a misericórdia e a graça dele se renovam a cada manhã. A igreja é dele, e é aqui que ele precisa se sentir em casa, quando nós amarmos, quando nós servimos, quando nós adorar, quando a gente puder adorar. E a gente adora, irmãos, e a gente adora. Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 12, diz que sejamos, que a gente possa viver para louvor da glória desse Deus. E a gente adora, irmãos, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós adoramos pelo que Ele é, nós também adoramos pelo que Ele faz, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele cuida de nós. Mas nós o adoramos pelo que Ele é, e não porque Ele pode. E Ele pode todas as coisas, irmãos. Mas muitas vezes nós vamos estar lá na dificuldade, na luta, e nós continuamos adorando, nós cantamos. É muito sério, irmãos, o que nós cantamos, porque nós falamos: te adorarei, não importa a circunstância. E quando não importa a circunstância, irmãos, nós lembramos lá de Paulo, ou nós lembramos até da nossa vida. Paulo falando: vendaval, é furacão, é chibatada, é prisão, é não sei o que lá, é fome, é não sei o que, mas ainda assim eu posso tudo naquele que me fortalece. E ainda assim, meio às lutas, irmãos, a gente continua adorando, não importa as circunstâncias. É o que diz lá em Abacuque 3, 17, 18: mesmo que não floresça a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo que a safra da azeitona falhe, a gente ainda vai exaltar no Senhor e vai se alegrar no Deus da nossa salvação. Isso é a primeira mensagem, irmãos, que você, se ainda não entendeu, depois de 20 anos, 21, 10, 5 é essa, irmãos. Ninguém espera vida fácil. Não existe vida fácil. Jesus disse lá: no mundo vocês vão ter aflições. Ninguém prometeu, e se alguém promete para você, não, vira crente, vai na igreja que vai ser tudo bom, dá o dízimo que não vai faltar nada, vai lá. Nós falamos sobre isso, não aconteceu alguma, furou o pneu do carro, está em pecado. Aconteceu, um está doente, está em pecado. Todo mundo está em pecado aqui, irmão. Se tem alguém que não está em pecado, troca de lugar comigo aqui, por favor. Ou não entra, como disse, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Existe um outro lugar para você, canonizado, lá no Vaticano. Nós somos pecadores, irmãos, imperfeitos. E nós entendemos, irmãos, que não importa a circunstância, nós estamos aqui para adorá-lo. E muitas vezes a circunstância está difícil mesmo, e a gente é igreja, irmãos, porque quando você estiver caindo lá, irmãos, eu pego na mão, você pega na minha, a gente vai caminhar junto, vai se abraçar,
vai chorar junto, porque as circunstâncias são complicadas. O mundo é mau, nós estamos aqui como forasteiros e visitantes nesse mundo dos 80, 90, 100 anos, 60, 50, o que for. Mas existe para nós um lugar muito melhor, irmãos. Lá na eternidade. E aí assim, lá, irmãos, lá não tem choro, lá não tem sofrimento, lá não tem dor, lá não tem nada. Enquanto isso, irmãos, a gente adora Ele, não importa a circunstância. Ele é adorado pelo que Ele é. Deus santo, Deus poderoso, Deus grande, Deus amoroso. E toda essa consciência, irmãos, deveria gerar para nós o que o profeta Samuel diz lá em 1 Samuel 15, 22. Uma obediência, um serviço, uma dedicação com amor. A obediência é melhor do que o sacrifício, é que diz o profeta. E a igreja deveria ser um lugar, não só a igreja, irmãos, porque a igreja vai muito mais do que esse salão aqui, irmãos. Eu e você somos igreja, parte desse corpo, diariamente, não só aqui. Uma outra verdade que a Prece faz prega há 21 anos, irmãos, é que não existe divisão entre o santo e o secular. Não existe, irmãos. Você é um servo de Deus lá no teu trabalho, lá na tua casa, principalmente lá na tua casa, principalmente lá fora, onde está todo mundo olhando, esperando que você faça algo muito ruim, porque você se diz crente. Olha o crente lá fazendo besteira. Tem 40 pessoas para apontar o dedo para você, se você pisar na bola. E a gente obedece, a gente serve, a gente segue esse Deus maravilhoso, santo, Rei da Glória, porque nós amamos. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O salmista lá em Salmo 119, 34, 35 diz: dá-me um entendimento, ele clama, dá-me um entendimento para que eu guarde a tua lei. Eu obedeça de todo o coração, me dirige pelo caminho dos teus mandamentos. E ele termina dizendo, porque é nesse caminho que eu encontro satisfação, irmãos. Não existe outro lugar para termos uma alegria, para termos satisfação, se não for nos braços do Pai. E essa igreja, irmãos, esse reino de Deus é um reino, irmãos, que é manifesto aqui, na nossa casa, onde nós estivermos na nossa vida, é um reino que é manifesto no amor, é um reino que é manifesto na solidariedade, é um reino que é manifesto na fraternidade, é um reino que é manifesto no serviço uns aos outros. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja tanto que se entregou por ela, deu sua vida por nós, irmãos. Em 1 João 4,19 diz então, já que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O reino de Deus é um reino de amor. Um pai que dá o seu filho por nós, e nós que de alguma maneira amamos esse Deus, e então, irmãos, servimos, vivemos para Ele. Isso não é só, irmãos, uma via de mão única, uma via de mão dupla entre você e Deus, mas isso precisa se expandir, irmãos, para quem está do nosso lado. Se Deus é amor, então, se a essência de Deus é amor, então brota amor em nós, irmãos, e o fruto do Espírito é amor. E se o Espírito habita em mim, então eu amo. Eu amo só quem gosta de mim, não, eu amo todo mundo. O reino é manifesto no amor, o reino é manifesto também na solidariedade, irmãos. Solidariedade é esse ato de bondade e compreensão com o próximo. É uma união de simpatias, é uma união de interesses, é uma união de propósito, de pessoas que fazem parte do mesmo grupo, e nós somos um grupo aqui. Reino manifesto no cuidado, na preocupação, no amor que eu tenho com o meu irmão, que serve comigo, que caminha comigo, que louva comigo, que está aqui. Reino manifesto, irmãos, no serviço. João 13,14. Pois bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, que era o Mestre, que era o Senhor, por que eu e você não podemos servir? O reino de Deus é manifesto, e ser igreja é servir, ser igreja é amar.
amar. Ser igreja é ser solidário. E nesse clima, irmãos, de igreja, de comunidade, irmãos, esse é o lugar onde cada um de nós deveria. Se ainda não se sente assim, irmãos, converse com a gente, você precisa se sentir em casa. Que seja a casa de Deus e que seja a casa do outro, do irmão. Irmãos, porque eu brincava com o Ivo, com a Elise, com os irmãos, falava assim, caramba, o que a gente precisa fazer para o aniversário? Todo ano é assim, irmãos, o que a gente precisa fazer para o aniversário? Vamos lá, no ano passado a gente precisa reformar a igreja inteira. A igreja está reformada. Facilitou o nosso trabalho para o aniversário. Aí eu te falo, irmãos, mas a igreja feinha do jeito que era, você não lembra, você lembra, né? Chovia para todo lado, aquela tinta que até aqui era uma cor, até aqui era outra. Não é por culpa nossa, porque a gente pintou a parede, a cor da tinta era pudim de leite. Eu comprei essa tinta, mas era souvenir, o Ivo comprou da Cheryl Williams, o mesmo nome, ficou diferente. Tinha um monte de coisa para resolver, irmãos, uma igreja de canaletas. Tinham canaletas em todas as paredes, aí eu te falo uma coisa. A gente fez tudo isso para Deus? Lógico. Deus não estava aqui com a igreja comuniteira? A gente fez isso para que a gente pudesse se sentir melhor. A casa é nossa. A casa do Pai é a nossa casa. A casa é nossa. E a gente quer sentir melhor, uma temperatura boa. A gente quer ter um conforto. A gente quer ter um espaço melhor para os nossos filhos, irmãos. É a nossa casa. Onde a gente possa se perceber assim, irmãos, é a nossa casa, e seja a casa de Deus, e seja a nossa casa também, porque ser igreja é ser família, e nós estamos aqui em família, irmãos. A decisão de ficar em uma comunidade, na minha opinião, irmãos, é a decisão de ficar com aqueles irmãos naquele lugar, porque eu te digo, irmãos, tem lugar que tem pastor melhor, não que é isso, melhor que eu. Mas como você tem que me ouvir pregar de vez em quando, eu falo, cara, tem lugar, tem igreja que tem louvor melhor, que tem um ambiente melhor, que não precisa subir escada, que tem um clima diferente, criado especialmente para que as pessoas se sintam mais à vontade, pessoas que são mais profissionais que a gente, irmãos. Mas a gente decide ficar aqui porque a gente é uma família, e a gente se decide, então, eu vou servir a Deus com aquelas pessoas lá. É esse o motivo que faz alguém estar num lugar, numa igreja. E quando nós entendemos que a igreja é família, irmãos, isso aumenta o nosso amor, isso aumenta a nossa comunhão entre uns aos outros, irmãos. Somos irmãos e irmãs, uns dos outros na família de Deus. Nesse lugar onde Cristo, irmãos, é o modelo, onde Cristo é o desejo, onde Cristo é o caminho. 1 João 2, 5 e 6, a gente deve andar como Ele andou. E como Ele andou? Qual é o modelo, irmãos? O modelo é Jesus. Santo, justo, humilde, lavou os pés, como a gente disse, serviu, submisso, irmãos, até a morte de cruz. Pai, se possível, passa o cálice de mim, porque eu estou aguentando o peso do pecado de todo mundo, do universo inteiro, não só de quem já tinha pecado, mas o nosso, que vinha para frente nas costas dele, que não pecou em nenhum momento. Pai, se possível, mas que faça a tua vontade, submisso até a morte, lá na cruz. E Cristo deve ser o nosso desejo. Esse é o nosso objetivo, irmãos, que a cada dia a gente possa ser mais parecido com Cristo, nesse lugar, onde deve ser um ambiente, irmãos, da igreja, onde deve ser um ambiente de graça, irmãos, onde o perdão deve ser o que dá o vínculo nos nossos relacionamentos, e que o amor seja como se fosse uma cimentação de tudo isso, uma cola de tudo isso. E um ambiente de graça, irmãos, é um ambiente onde a gente entende que a gente não merece nada, um ambiente do favor imerecido. E aí a gente vai viver sempre agradecido, irmãos. Se a gente é perdoado, foi salvo sem merecer, irmãos, dá uma outra perspectiva para nós, porque a gente está aqui e não merece nada. Tudo é graça, irmãos. Tudo é graça. E Jesus fala em Mateus 10:8, se vocês receberam de graça, então também deem de graça.
buscássemos um ambiente onde a gente está servindo, um ambiente onde a gente pode enxergar sempre o nosso irmão melhor que nós, e a gente está aqui para servir. E se acontecer alguma coisa, irmãos, a gente está disposto a perdoar, assim como a gente foi perdoado. Porque a gente pode sim pisar na bola, a gente pode errar, e a gente pode perdoar 70 vezes 7. Perdoar assim como fomos perdoados. Amar assim como fomos amados. 1 Coríntios 13, irmãos, de 1 a 3, eu tenho uma versão contextualizada aqui da Bíblia Freestyle, diz assim, ainda que eu fosse o mestre dos idiomas deste mundo e do outro, ainda que eu tivesse a capacidade de trazer o conhecimento das pessoas, o mistério de Deus, mesmo que eu fosse o Bill Gates e saísse distribuindo todo o meu dinheiro aos pobres, sem amor não vale nada. Sem amor, irmãos, não vale nada. Sem amor, esse copo de água aqui que o Ivo me trouxe, sem amor, todas as músicas que nós cantamos, sem amor o café da manhã, sem amor as cadeiras que foram colocadas, sem amor, irmãos. E nesse ambiente, irmãos, nós não podemos ter dúvidas que o Espírito Santo está alegre pela liberdade que tem para gerar e expressar Cristo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele tem liberdade para se manifestar, para fazer o que lhe apraz. E a igreja é esse instrumento usado pelo Espírito Santo para revelar Cristo ao mundo. E a gente faz isso, irmãos, quando a gente dá liberdade para o Espírito usar cada um de nós. E aí o fruto do Espírito vai ser, irmãos, escancarado nas nossas vidas. E aí os dons que nós recebemos de Deus, do Espírito, podem ser usados para edificar, para trazer alegria, para servir ao próximo. Porque se a igreja é edificar, ser igreja é edificar. Colossenses 1:28, nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso que nós insistimos aqui nesses 20 minutos, 25 que nós estamos falando, para que a gente possa entender um pouquinho mais e possa crescer e possa de alguma maneira apresentar todo homem perfeito em Cristo, avançar, amadurecer, edificando. Ser igreja também, irmãos, é provocar um ambiente de festa, de alegria. Irmãos, ninguém, meu entendimento pessoal é que ninguém pode ficar triste na presença do Senhor. A gente chega triste, eu sei que é difícil. Mas na presença do Senhor, alegria. Salmo 16:11, na tua presença há plenitude de alegria. Está doendo, está difícil, mas Ele tem todos os recursos para nos ajudar, para curar o que precisa ser curado, para abrir a porta que precisa ser aberta. A gente, cabe a mão descansar nele e se alegrar nele, não nas circunstâncias, irmãos. Isso é o mais importante. Eu me alegro na certeza que eu tenho que tem dinheiro na minha conta para pagar o boleto que vence amanhã. Não. Eu me alegro na certeza que tem um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Na tua presença, na presença de Deus, irmãos, a plenitude de alegria. Ele está aqui. E Ele não está só aqui, Ele está com você, na sua na tua casa, no teu trabalho. Ser igreja, irmãos, é servir ao próximo. Tem uma frase do Abraham Lincoln que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mateus 20:26, Jesus diz: quem quiser se tornar importante em qualquer coisa, deve ser servo. Gálatas 5:13, Paulo fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, usa a liberdade que vocês têm para servir uns aos outros mediante o amor.
certeza que você não está aqui por acaso, irmãos. Uma outra imagem de igreja é o corpo, né? E cada parte do nosso corpo, eu não sei se tem alguma parte, talvez alguém conheça um pouco mais que eu, pode me dizer, tem alguma parte aqui que não funciona? Que não serve para nada? Não, cara. Não precisa de um pé. Por que eu tenho orelha? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, 1 Coríntios 2,17. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, 1 Pedro 4,10. Paulo fala que o fato do Espírito Santo habitar em nós, irmãos, é a prova que Deus nos deu algo, dons, talentos, características, personalidades. Irmãos, a gente clama, pede a Deus, Deus faz um milagre, me ajuda. E essa resposta de oração não está do teu lado aí, irmãos. Às vezes a gente precisa de um milagre sobrenatural, é impossível. Ele é Deus do possível, irmãos, continua sendo. Mas às vezes a resposta está aí do teu lado, irmãos. Um abraço, uma ajuda, um movimento de ação social. Mas Deus te deu algo para servir, irmãos, para servir Ele, abençoando os outros, a vida dos outros. E é assim que a igreja deve ser, é assim que há 21 anos a gente deseja que a Graça e Paz seja, onde todos aqui, irmãos, se sintam abraçados e andem abraçados. Relacionamentos profundos e verdadeiros. Sabe por quê, irmãos? O abraço, pontual, o abraço é importante, porque o abraço é a qualidade do relacionamento. Você não tem um relacionamento muito com alguém, você dá a mão, você dá um abraço. Aí é bom. Tem gente, irmãos, que só precisa de um abraço. Porque é nisso, irmãos, é no relacionamento que a santidade se revela da maneira mais intensa. É nos relacionamentos, irmãos, que a gente demonstra viver aquilo que crê e aquilo que professa. É quando nós percebemos cada necessidade. E aí a gente vai viver aquela necessidade, a gente vai dividir, e aí Cristo, o cristianismo se torna real nas nossas vidas, e aí nós precisamos pedir, irmãos, aprender a nos responsabilizar pelo nosso irmão. Nunca esqueça uma mensagem que ele nos trouxe. Caim e Abel, matou o irmão, Deus pergunta, cadê teu irmão? Eu sei que é meu irmão. Sabia, tinha matado, eu sei, cadê meu irmão? Sou eu responsável pelo irmão? Irmãos, é a nossa família. Nossa família estendida aqui, irmão. Você tem na sua casa, sua meia dúzia lá, mas aqui na igreja você tem uma extensão disso, irmãos. Se tem alguém que não está aqui hoje, é responsabilidade nossa, irmãos. Minha, sua. Por que o irmão veio? O irmão está precisando de alguma coisa? Talvez eu não possa resolver, mas a comunidade pode. Porque abraçar, irmãos, é também compartilhar o pão. Abraçar é também socorrer os irmãos nas necessidades. Abraçar também, muitas vezes, é ter uma vida de oração compartilhada. Ora por mim, vamos orar juntos. Onde nós oramos pelas necessidades uns dos outros. Porque é nesse entendimento, irmãos, que a tua dor é a minha dor. A dor de um é a dor de todos. Está sofrendo, irmãos. Vamos resolver. Sendo misericordiosos. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6,36. Ser cristão é sofrer. Se não é pelos seus problemas, a gente sofre pelo problema do outro. Está tudo bem. Mas e o teu irmão? Está mal lá, mas é problema dele. Não, isso não é cristianismo. Não, isso não é cristianismo. Se está sofrendo ali, a igreja inteira sofre. E a gente vai fazer o que é possível. A gente vai orar, mas muitas vezes oração, irmão, não é suficiente. Você tem que fazer um movimento para pagar uma conta de luz, porque vai cortar. Ninguém pode estar só nesse lugar.
Se você se sentir só, nós vamos orar para que você não se sinta só. Ninguém pode se sentir só, porque nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. E quando nós pensamos nisso, irmãos, isso aumenta a nossa dependência. Eu dependo de vocês, irmãos. Por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos esse corpo, essa família. E nós só podemos experimentar, ou só vamos experimentar a vida abundante de Deus, que Deus tem para nós, numa vida de relacionamentos, numa vida de comunhão, numa vida onde há unidade, onde todos têm acesso ao perdão, onde todos podem ter as suas emoções curadas, onde há amizade, irmãos, onde cada um se faz a cada dia mais parecido com Cristo. Onde nós temos, irmãos, essa é a igreja das pais, onde nós temos o privilégio, irmãos, de ter uma pastora que faz café para a gente. Tem uma pastora que lava a louça. Aqui, irmãos, primeiro a pegar a vassoura é nós. Porque a gente é exemplo, irmãos. E a gente está aqui para servir, irmãos. Ninguém é contratado, CLT, tem carteira de trabalho assinada, contrato de trabalho, não, irmãos. Nós estamos aqui como corpo, como família. Exemplo. E nós vimos uma geração caracterizada por ascensão de maus pastores. Ainda mais agora, irmãos. Chegando outubro aí, tem muito pastor que vende ovelha por causa da política. Alguns outros que têm facilitado o evangelho. Alguns trocando a humildade de ser ovelhas por status, títulos, a humildade do cordeiro pela glória do lobo. Eu não falo por mim, eu falo pela minha pastora aqui. Nós podemos ter uma 20 anos, líderes que servem. Não tem ninguém no trono aqui, não tem ninguém, nada disso. E deixe-se bem claro que ninguém ganha nada. A gente oferta cada vez mais. É tudo para Ele, irmãos. É para a honra e glória dele. Assim como eu sirvo, você serve. Você saiu da sua casa, você chegou cedo. Está aqui tocando, cantando, está aqui controlando o som, você está aqui arrumando as cadeiras, você está aqui lavando louça, você está aqui dando aula. É tudo isso, irmãos, para que a igreja possa avançar. Tudo isso para a honra e glória dele, irmãos. E se nós olharmos lá, a igreja perfeita, Leandro, qual é a igreja perfeita, irmãos? Tem igreja perfeita aí? Não me convidaram para essa festa aí, da igreja perfeita, eu não conheço nenhum. Mas lá em Atos 2, 43, 47, eles contam lá um relato de uma igreja que aparentemente era perfeita, porque todos estavam reunidos. Eles dizem que eles tinham tudo em comum. Abre parênteses aqui, né? Ter tudo em comum é muito difícil, né? Porque eu continuo sendo corintiano, mesmo andando na mão do que é santista. Te amo, mas nós vamos ficar no Corinthians e Santos aí. E eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam, irmãos. E quando nós falamos dessa comunidade, desse corpo e tudo mais, a Alice falou um negócio interessante quando nós tomamos café. Falou lá, tem lugar que a gente não quer nem entrar, que parece que tem tanta riqueza, tanta coisa que a gente se sente até constrangido. Não é o nosso caso aqui não, irmãos. A gente vai, chega dia 10, a coisa já começa a tremer. Que não deu 5 mil pontos lá para pagar o aluguel. Mas ser igreja, irmãos, é que ninguém pode estar jogando dinheiro para o alto enquanto tem alguém
que não tem comida. E a igreja de Atos 2,43 fala sobre isso. Porque eles não precisavam nem orar pelas necessidades. Porque eles vendiam suas coisas, eles compartilhavam uns dos outros. Eles estão precisando do quê, irmãos? E de novo, nós estamos aqui para isso, irmãos. Nós estamos aqui para a coisa mais num detalhe um pouquinho, não só coisa bonita aqui, ó, usa até uma camisa, eu dei uns presentes no aniversário aí, irmãos, duas camisas social, um sapatênis, foi um recado, que eu achei que os irmãos estão falando que eu estava me vestindo muito mal. Mas eu separei essa camisa, eu falei, pô, deixa eu ir bonito lá para os irmãos, mas depende de mim, eu estava de bermuda aqui, tênis, camiseta, pus uma camisa social para ficar bonito, porque tudo é para servirmos. E se alguém tem alguma dificuldade, que conte para nós, porque a gente vai mais no detalhe e fala, beleza, ninguém aqui, irmãos, eu falo isso, está gravando, é bom, está gravando, ninguém aqui me fique sem comer, pelo amor de Deus, ninguém aqui deixa uma conta de luz vencer, cortarem a sua luz, porque se isso acontece, irmãos, a gente falhou como igreja. Não me venha também, legal, vem aqui minha fatura do cartão de crédito, que eu passei aí, financei na renda, comprei um monte, dá para me ajudar? Aí nós vamos falar vamos conversar aqui sobre administração financeira. Minha esposa vai te dar um plano de Excel para você controlar as finanças e tudo mais, vai te ensinar. E mesmo assim ainda fica falha lá. Mas a gente tem que viver isso, irmãos. Onde o pão não é meu, o pão é nosso, irmãos. Por isso que a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, Jesus diz, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Não é o meu pão. Porque Jesus podia orar, o meu pão me dá hoje, Pai, estou orando por mim. Não, é o pão nosso. Para que a gente seja, como Ariel Ramos fala, a padaria de Deus. E porque o pão é nosso, não pode haver o meu pão. Minha propriedade, as minhas coisas. Porque tudo que eu tenho é de todos. Como eu disse, alguém passa alguma necessidade, alguma dificuldade, a gente está falhando como igreja. Enfim, irmãos, essa é a comunidade do Reino de Deus. Essa é a igreja de Deus. E em Romanos 14, 17, Paulo diz, porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se eu tivesse que escrever esse versículo, vamos escrever, porque o reino de Deus não é só comida e bebida. A gente gosta de comer e beber, né? Pãozinho, bolinho, cafezinho. Igreja é isso também. Mas o reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. E o reino de Deus é o governo, a autoridade de Deus sendo realidade nas nossas vidas. E a justiça é a manifestação da graça de Deus. E a igreja, a Graça e Paz, há 21 anos tem sido um lugar de graça. E há 21 anos, irmãos, esse lugar tem te ensinado a viver, entender que é Deus que estabelece a paz, uma paz que excede todo entendimento. Em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio ao mundo louco, nós somos reconciliados com Deus, irmãos, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, Colossenses 1:20. E se nós recebemos essa ligação, essa conexão, então, irmãos, como diz em Hebreus 12:14, a gente se esforça para viver em paz com todos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Paz com Deus, paz com o nosso irmão, paz com nós mesmos. Jesus disse, a minha paz eu deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Igreja é um lugar de graça, um lugar de paz, um lugar de alegria.
João 16, 22, Jesus disse: a vossa alegria, ninguém pode tirar. A alegria, a paz de Deus, irmãos, a graça, o amor, tudo, irmãos. Ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém pode roubar essa certeza. Isso não pode ser abalado. E ser igreja é ter essa consciência, irmãos, e replicar isso nos nossos relacionamentos. Ser igreja é poder viver isso, irmãos. E por isso que há 20 anos nós decidimos criar uma comunidade que pudesse deixar essa mensagem muito clara: somos iguais, pecadores, que dependemos da graça e misericórdia de Deus. Estamos aqui para servir e amar, Deus. Vivendo a nossa vida por amor ao próximo. Vivendo a nossa vida para servir ao próximo. Vivendo a nossa vida para isso. É para isso. É para isso que nós estamos aqui. Por que eu vou à igreja, Leandro? Por que eu vou? Eu estou bem, maravilha, não tenho nada, nenhum problema, estou maravilhoso, mas tem alguém que precisa ser igual. Como eu já repito o que eu disse aqui, muitos problemas são resolvidos num abraço. Outros são resolvidos numa conversa. Outros são resolvidos numa conta bancária. Outros são resolvidos numa oração. Outros são resolvidos no milagre. Mas a gente só vai vivenciar isso se a gente puder, se a gente estiver aqui, juntos, congregando, sendo a comunidade do reino de Deus, nos próximos 21 anos, 40, 80, 100 anos, assim, como Deus quiser. Amém, queridos? Feche os olhos, vamos orar?